Nós vamos receber esse homem de Deus que é pastor de igreja. Ele vai falar um pouco mais e também ministra aí ajudando pastores, líderes, igrejas pelo mundo afora sobre esse tema tão importante. Vamos receber pastor André, aplaudindo e glorificando a Jesus. Obrigado. Glória a Deus. A paz do Senhor Jesus, queridos. Uma grande honra estar aqui com vocês. Primeira vez minha aqui na igreja. Já estive algumas vezes aqui em Anápolis. Terra boa, comida muito parecida com a comida mineira. Então vem de Minas, não estranho em nada. Quero louvar a Deus pela vida do pastor Micael, que, meu Deus, lutou para estar aqui. Quase conseguiu para eu ficar 2 dias. Que batalha. Mas eu, pastor, estou aqui diante do povo, falei com o pastor, se a gente tiver uma outra oportunidade, se Deus permitir, eu quero ficar os 2 dias aqui para uma conferência mais profunda, porque eu vi o valor e o esforço do pastor para a gente poder estar junto. Quem aqui já me viu? Quem me conhece? Quem nunca tinha me visto? Tomara que você não se arrependa. Tomara. Meus amados, eu tenho falado de aliança só para você entender a importância disso. Há mais de 25 anos por todo o Brasil. Pelo menos em Israel, mais de 20 vezes, ensinando aliança até para judeus dentro das sinagogas. E, enfim, várias nações. Mas a verdade é que essa palavra arde em mim, não é porque eu vi uma mensagem bonita na internet, mas é por causa da minha necessidade. Quanta gente ruim na minha vida. Pastor, misericórdia. Só tem um homem que me ganha enfrentar a rebelião, é o Moisés da Bíblia. Eu estou em 2º lugar. Mas, gente, um povo tão ruim, que eu acho que aquela gente nasceu arrependida de ter vindo humano. Por que eu não nasci capeta nessa vida? Mas aí, gente, sem exagero, o demônio não entra neles. Eles é que entram no capeta. Não, na hora da libertação meu Deus, como é que a gente vai fazer para libertar esse demônio dessa pessoa? É uma complicação. Por quê? Porque, amados, você já viu rebelde possuído de demônio? Endemoniado? Não fica. Esse é o problema. Porque o demônio não entra nele, o demônio sugere, e ele faz a obra do diabo como um voluntário. Rebelde, todo rebelde gospel se rebela fazendo voto, tentando santificar a feitiçaria, fazendo voto, oração, revelação, e ainda se rebela em nome de Jesus. Como que faz? E veio uma avalanche, mas muitas divisões, muitas, do nada, a igreja avançando. Meu primo Daniel está aqui, a minha prima Vanessa. Amo vocês muito, gente. São moradores aqui de Anápolis. Oh, meu Deus do céu, obrigado por estarem aqui comigo. Vou abraçar vocês, já já. Mas o interessante é que ele esteve na igreja quando eu estava começando. A igreja deu uma avançada e de repente começou a surgir um líder esquisito, um outro que não soube administrar o elogio, e um monte de divisões começaram a acontecer. Você precisa entender como nasceu esse ministério. Eu abri, pastor, 7 igrejas na nossa redondeza, mas eu estava indo, pregando de casa em casa, começava o culto, transformava em igreja. Em 2 anos eu abri 7 igrejas, lutando pelo avivamento. Aquele primeiro amor, que eu estou nele até hoje. Eu ouvi dizer que o segundo é ruim, tem que voltar primeiro, eu estou nele até hoje. E aí, 7 igrejas, coloquei 7 líderes e os 7 me traíram. Levaram patrimônio, pastor. Tive que pagar aluguel, tive que desfazer do meu apartamento, ficar de rebelde para não deixar uma igreja na rua. Paguei aluguel 15 anos por causa de rebelião desse povo esquisito. Aí, resultado, eu estava muito mal, porque quando esses 7 me traíram, um após outro, não haviam combinado, havia uma reunião no inferno para poder tentar, né? Mas, mais 5 focos de rebelião dentro da igreja. Eu falei, meu Deus, o que é isso? Aí eu procurei um pastor mais experiente, falei, pastor, o que está acontecendo comigo?
Ele falou: André, se você não semeou, isso não é colheita. Deus deve estar treinando você para alguma coisa. Eu falei: essa palavra é de sabedoria, eu vou sobreviver. Eu resolvi sobreviver e era treinamento mesmo. Hoje eu já sei quais são os sintomas de alguém que vai rebelar. Hoje eu já sei, se ele deu um passo, eu sei qual é o próximo passo, porque existe um modus operandi de todo rebelde. Porque o rebelde é uma cópia de Satanás. Desculpe aí, se tem algum rebelde aqui, segura. Porque a palavra cristão vem de réplica autenticada de Cristo. Cristão. Mas o rebelde, ele só vai repetir, ele vai replicar o que o diabo começou no céu. Ele faz na igreja o que o diabo fez no céu. Semeia contenda, ele fala mal da autoridade, ele quer se igualar ao líder. E aí ele começa a fazer o motim dele para poder, meu Deus do céu. Quantos pastores a gente tem aqui? Tá bom. Quantos pastores só desconfiam lá longe que tem alguém falando mal de você pelas costas atualmente? Então tá valendo, Olha aqui para mim, ó. Quem não mente não, viu, gente? Mente não, isso é uma conferência, nós vamos trabalhar aqui. Quem já ouviu alguém falar mal do seu pastor? Levanta a mão, quem já ouviu? Meu Deus, misericórdia. A questão é como você agiu quando alguém falou mal da sua autoridade. Mas, deixa eu ver, quem já ouviu alguém falando mal do pastor? Ok, baixa a mão. E quem já falou? Ninguém. Então, que povo ligeiro, né? Falar não falou não, mas ouviu. Eu achei legal um pastor, que uma pessoa disse: pastor, fulano falou mal do senhor, comigo falou isso, aquele de lá, e tudo, e estava um grupo, e começaram a falar, e tudo. O pastor, pula para a parte boa. Ele falou: qual? Aquela que você me defendeu. E ele engoliu seco. Porque tem gente que está na rodinha, na panela, ouve e não se posiciona. Não dá para dar um glória a Deus não, né? A chibata pegando nas costas. Aleluia. Então, amados, eu comecei a pregar de aliança, pastor, lá na igreja, por causa da minha necessidade. E eu fiz uma pregação de aliança, eu vi que a igreja ficou forte. Eu fiz mais uma e a igreja foi consolidando. Aí eu fiz uma conferência. Alguns pastores estavam ali, falaram: cara, você tem que ir lá na igreja. Aí eu fui. O outro pastor de lá que visitou ele, pronto, acabou, nunca mais parei. Estou trabalhando para ajudar a igreja, então Deus me treinou para isso. E portanto o que você vai ouvir aqui não é um laboratório, eu já passei por ele. Funciona. E todos que estão praticando estão andando dentro dos trilhos do avivamento que está no coração do nosso Deus. E eu tenho certeza que você sairá daqui muito abençoado para a glória de Deus. No final você tem 2 materiais ali de aliança. O poder da aliança, que é o tema que a gente está usando aqui. E o outro, o código da aliança. Esse livro é um best-seller, só tem 20 unidades ali. Ele é muito bom. Ele é um best-seller com mais de 500 mil de cópias vendidas e não tem nenhuma loja. É por causa da necessidade. Várias igrejas usam esse livro para treinar o seu povo. E a aliança não é um fim em si. Ela existe para alguma coisa. Por isso vamos entender o poder da aliança hoje. Esse material está ali atrás. Tá bom? Bom, vamos. Eu separei para dar para vocês. É a pastora Ariane, eu desconfio. Suspeitei desde o princípio. Esse aqui de vocês, tá? Presente de vocês. É a forma de honrá-los. Abra sua Bíblia em Jeremias, no capítulo de número 35. Jeremias, capítulo de número 35. Diz assim a palavra do nosso Deus. O pessoal que projeta, por acaso vocês têm a versão revista e atualizada aí? RA? Se tiver vai me ajudar tanto, porque está mais ou menos memorizado aqui na RA. Pena que estão parando de imprimir essa versão. Gosto tanto dela.
Se puder projetar na RA, legal. Vamos lá, vamos ler alguns versículos importantes e eu vou tentar fazer essa conferência sem estourar o tempo, dividindo em duas partes, tá bom, gente? Então vou correr com essa parte, embora muito profunda. É uma conferência de líderes? Então o líder certamente trouxe caneta, vai anotar tudo e vai sair daqui transbordando aleluia. Vamos lá. Palavra que do Senhor veio a Jeremias nos dias de Joaquim, filho de Josias, rei de Judá, dizendo: vai à casa dos recabitas, fala com eles, leva-os à casa do Senhor, a uma das câmaras, e dá-lhes vinho a beber. Então tomei a Jazanias, filho de Jeremias, filho de Abazinias, e aos irmãos e a todos os filhos dele, e toda a casa dos recabitas, e os levei à casa do Senhor, à câmara dos filhos de Anã, filho de Gigdalias, homem de Deus, que está junto à câmara dos príncipes, sobre a de Maceias, filho de Salum, guarda do vestíbulo, e pus diante dos filhos da casa dos recabitas taças cheias de vinho e copos, e lhes disse: bebei vinho. Levante uma das suas mãos e ora comigo. Espírito Santo, por favor. Meu Deus, tem gente do Brasil todo orando por essa igreja agora. Tem gente até do exterior, meu Deus, de outras nações, orando pelo que está acontecendo aqui agora. E que quantos estão nessa geografia? Sem exceção, todos sejam alvejados com a tua palavra, em nome do Senhor Jesus. Diga amém. Vamos aplaudir ao Rei dos Reis. Aleluia. Queridos, é impossível entender Jeremias 35 sem que a gente volte no tempo, sem que a gente volte na história, pelo menos 200 de anos, 200 anos atrás, um pouco mais, mas a gente já vai conseguir compreender. Esse capítulo, ele só tem sentido se você descobrir a origem, a etimologia, como nasceu, alguns detalhes. Então nós vamos agora há mais de 200 anos atrás e vamos encontrar na história o profeta Elias. Quem mesmo, gente? O profeta Elias apareceu. Gente, o pastor falou que eu ia falar a respeito da igreja. Eu sou pastor de igreja, viu? Não sou itinerante, não. Eu amo igreja. Nasci para ser pastor. E eu gosto de trazer pastor para falar, porque pastor sabe o preço que a gente paga para ter um rebanho. O itinerante não está nem aí. Então eu não quero deixar aqui um problema para o pastor depois. Eu quero deixar você melhor, né? Está todo mundo bem doutrinado? Não existe reencarnação. Todo mundo comigo? Não existe, irmão. Mas se eu tivesse de vir na terra, eu seria pastor. Se tivesse de vir 500 vezes, eu seria pastor todas elas. Nasci para isso. E se tivesse de vir cachorro, eu seria pastor alemão. Vira-lata não, né? Mas eu sou pastor, amo o meu povo, eu gosto de estar com a igreja. Irmão, eu gosto, acabo o culto, quero abraçar todo mundo, quero falar com o Senhor, quero abraçar a vovó, quero pegar neném no colo, eu quero aconselhar a Patricinha Cebosa com a síndrome do coração partido. Eu amo, eu sou pastor. Eu quero isso, amém? Então só para vocês entenderem que continuo pastoreando e não abandonei o ministério. Tenho tentado ajudar outras igrejas, mas sou pastor de uma família maravilhosa chamada Igreja da Aliança. Amém? Então, vamos lá. Acabamos de ler Jeremias 35, onde Jeremias se encontra com os recabitas e leva-os à casa do Senhor e põe taças em uma mesa. Bom, voltando mais de 200 anos atrás, a gente vai encontrar o profeta Elias em ação. O profeta Elias, ele está combatendo o poder de Baal. O interessante é que quando a gente vê a história, ele não estava só. Um homem ajudou ele na restauração do altar. O nome desse homem, Recabe. Como é o nome? Recabe. Etimologia é o estudo das origens. Então nós vamos lá como se originou o nome Recabita. Recabe era um homem contemporâneo de Elias e que ajudou Elias a restaurar o altar.
É igual você, líder. Todo líder ajuda o pastor a restaurar o altar. Não ouvi amém da igreja não, gente. Aleluia. E aí, ele estava ajudando. Mas a história tinha foco em Elias. Portanto, assim que o altar é restaurado, Deus responde com fogo, Elias elimina os profetas de Baal e a história continua acompanhando o profeta Elias. Contudo, me deu uma certa curiosidade e eu comecei a pesquisar para saber quem é o Recabe, quem é esse indivíduo, e comecei a ir atrás. Recabe era líder de uma família que acabou, por causa da conduta dele, tomando o nome de Recabitas, porque são aqueles liderados por Recabe. Muito bem, agora nós vamos falar de uma outra geração para você conseguir entender o raciocínio. Pronto, Elias foi assunto aos céus. Quem assumiu a próxima geração profética? Eliseu. Acabe morreu. Quem assumiu o governo? Jeú. Ok? E na família de Recabe, com a morte de Recabe, quem assumiu foi Jonadab, o filho dele. Então vamos lá, na família de Jonadab, quem assumiu na próxima geração? Jonadab. Recabe morreu, Jonadab. No profético, Elias foi assunto aos céus, Eliseu assumiu. E no governo, Jeú assumiu o lugar de Acabe. Ok, estamos em outra geração. Mas o Jeú, pastor, fez alguma coisa muito louca. Elias já tinha resolvido os problemas com o profeta de Baal. Ele eliminou todos os profetas de Baal da terra de Israel. Porém o Jeú, ele fez uma convocação para os profetas de Baal, igreja. Ele falou, temos uma convenção para os profetas de Baal, e é tal dia, e marcou uma convenção. De forma que ele estava novamente reunindo aquele mal na nação. Quando Jonadab, filho de Recabe, soube disso, a Bíblia diz que Jeú vinha e Jonadab então se colocou no caminho do rei. Existiam estradas reais e ninguém podia ficar nessas estradas. Mas o que Jonadab está fazendo? Não, meu pai combateu esse mal junto com o profeta Elias. Eu não posso ficar parado. E ele estava ali esperando o rei, talvez para abordar o rei, falar alguma coisa. E quando Jeú vinha com as suas caravanas, com a sua carruagem, ele pergunta, quem é esse homem na frente? Ao aproximar, alguém disse, esse é o Recabe. Perdão, esse é o Jonadab, filho do Recabe, aquele que estava junto com o profeta Elias. Parem a carruagem. Jonadab parado no caminho, irmão. E o rei Jeú diz assim, Jonadab, tens tu coração sincero para comigo, como o meu é sincero para contigo? Segundo o Reis, capítulo de número 10, verso 15. Tens tu coração sincero para comigo, como o meu é sincero para contigo? Ele em cima do carro e Jeú na parte de baixo. Então o Jeú disse, sim senhor, meu coração é sincero, então me dê a sua mão. Quando ele entregou a mão, ele pensou que era um aperto. O Jeú puxou ele para a carruagem. Se você é sincero, vem comigo, porque eu quero lhe mostrar o meu zelo para com o Senhor dos Exércitos. Foram até a convenção. Jonadab sem entender nada. Quando chegou na convenção, Jeú tomou a palavra e disse assim, há no nosso meio algum profeta do Senhor? Porque esta reunião é a reunião dos profetas de Baal. Lotado. Segunda chance, há alguém aqui que teme ao Senhor? Ninguém falou nada. Jeú então disse aos guardas, guardas, fechem as portas e matem todos. E a vida deles pela de vocês, viu? Se um viver, vocês morrem. E ele eliminou uma próxima geração dos filhos de Baal. A história estava com Jeú, mas eu resolvi acompanhar o Jonadab. O Jonadab então, a história bíblica foi lá. O Jonadab, ele voltou à sua clã, à sua família, os recabitas. E no meio do que estava indo, ele pensou, puxa, se não fosse o cuidado do rei Jeú, nós estaríamos liquidados. Se não fosse cuidado de Jeú, o que seria de nós? Nós voltaríamos a estar na opressão que antes vivíamos. E aí quando ele chega lá, o pessoal, e aí Jonadab, como foi? Ele disse, olha, se o rei Jeú não age, nós estaremos liquidados. Mas eu vim para cá, porque se outro rei entrar e aceitar os profetas de Baal, a gente vai viver debaixo de uma opressão terrível e desagradando o nosso Deus. Mas eu pensei numa aliança. É mesmo? Pensei. Qual é a aliança? Eu pensei
da gente deixar as nossas casas e morar no deserto. Como é, Jonadab? Mas nossas casas, muito boas, sim, só não são melhores do que a presença do nosso Deus. Olha bem, o aliançado, ele dá valor para a aliança, mais do que para os objetos. E aí ele disse, vamos morar em tendas, porque dessa forma a gente não vai se sujeitar à opressão. Se eles vierem para um lugar, a gente vai para o outro. A gente vai... Nós não podemos ficar longe da presença do Todo-Poderoso. Ô igreja, que lição. E aí ele falou, eu pensei numa aliança de 3 partes, 3 pontos. Ele falou, tudo bem, a gente vai deixar nossas casas, vai para a tenda, você é o nosso líder, se você vai, a gente vai junto. Irmão, um bom líder, ele é seguido não pelo que ele tem, mas pelo que ele é. Olha aí, o cara está indo para o deserto, e todos, não teve exceção, todos os recabitas seguiram Jonadab. Agora, eles perguntaram, mas Jonadab, você falou de 3 pontos, qual é o segundo? Ele falou, vamos plantar além daquilo que a gente pode comer, não? Falei, cara, mas nós somos agrícolas, nossa prosperidade está na terra. Ele falou, pois é, o perigo de quando eu estava vindo, é que se a gente pegar uma terra muito boa, a gente vai começar a plantar, vai colher, a gente vai ficar apegado, a gente vai aceitar a opressão. Mas o Deus que alimentou Elias com o corvo que trouxe pão e carne, que o anjo do Senhor trouxe, que multiplicou a farinha e o azeite lá da viúva, Ele é o Deus que vai nos sustentar também. Vamos confiar nele, para a gente não ficar apegado à propriedade nem à terra. A nossa maior porção é o Senhor, o nosso tesouro é o nosso Deus. E aí alguém levantou a mão naquela reunião e disse, Jonadab, sim, você falou 3 partes, a gente já vai deixar nossas casas e vamos plantar só para comer. Tudo bem, mas qual é a terceira parte mesmo? Ele falou, vamos beber vinho não. Mas por que isso? Só para a gente lembrar da aliança. Toda vez que der vontade de a gente beber vinho, a gente vai lembrar, eu tenho aliança e não vou encher a cara. Aí o pessoal falou, fechou. Imediatamente eles saíram. A cada 40 anos muda uma geração. Eu estou falando de 5 gerações depois. Eles saíram há 200 anos atrás, pastor. 40 anos vezes 5, 200 anos depois. O rei Nabucodonosor voltava de uma guerra contra o faraó Neco. Ia passar no acampamento dos recabitas. Os recabitas vão sair do caminho deles e mudaram suas tendas para próximo de Jerusalém. Quando eles estão fincando as estacas, o Senhor fala com Jeremias do lado de dentro da muralha, Jeremias, vai à casa dos recabitas ali fora, chama eles para aqui, que eu quero ter uma experiência com você e com eles aqui dentro. Entendeu Jeremias 35? Aí ele sai, ele precisou ficar caçando, os recabitas estavam ali fora. Ele falou, quem é o líder dos recabitas? Alguém apontou, ele é o líder. Deus mandou chamar vocês para ir lá no templo. Senhor, nós nunca entramos no templo. Pois é, mas Deus mandou. Senhor, quem é o Senhor mesmo? Eu sou o profeta Jeremias. Senhor, nós temos grande admiração por ti, profeta. Alguns dos nossos meninos têm o seu nome, porque sabemos que a palavra do Senhor está na tua boca. Olha bem, irmãos. E Jeremias conduz homens, mulheres, jovens e até crianças, sendo o próprio Jeremias o guia turístico, falando das coisas de Deus. Em dado momento, eles sentam numa sala muito grande, mesas, taças, copos. De repente Jeremias se levanta, bate na mesa e grita, atenção, casa de Recabe, para o último homem ouvir. Todos olham para ele. Assim diz o Senhor, bebei vinho. Irmãos, quando ele falou isso, sabe aquele clima ruim? As crianças não tocaram nos copos. As crianças estavam doutrinadas. As crianças entendiam a aliança. As crianças pararam e olharam para suas mães. As mulheres olharam para os seus maridos. E os maridos olharam para o líder. E o Jeremias não estava entendendo nada, porque Deus disse, ele falou, leva e diz para eles beberem vinho. Pode falar que eu que estou falando.
O líder dos Recabitas se levantou, pastor, isso é de chorar. Ele se levantou e disse assim: senhor Jeremias, a gente não duvida que o senhor é um homem de Deus, mas talvez o senhor não conheça a nossa história. Mas eu vou te falar. O nosso pai Recabe esteve junto com o profeta Elias para destruir os profetas de Baal. Uma geração depois, lá estava o nosso pai Jonadab. E na volta ele fez conosco uma aliança de não habitar em casa, e nós vivemos em tendas há mais de 200 anos. De não plantar além daquilo que é necessário para a gente, e olha os nossos filhos fortes, robustos, prontos para a guerra. E o terceiro ponto, a gente entrou em aliança há mais de 200 anos atrás de não beber vinho. Então desculpe aí, profeta, mas nem a tua palavra vai fazer a gente quebrar uma aliança. Não, você não entendeu não. O Jeremias não estava entendendo, pastor, porque Deus deixou um fator surpresa para os Recabitas e para o Jeremias. O Jeremias estava fazendo o que Deus mandou, irmão. E agora o cara levanta e diz: perdão, não duvidamos de ti, mas a nossa aliança é mais forte do que uma palavra que sai da boca de um profeta. Jeremias ficou sem entender. Deus deu um tempinho e de repente Deus falou: viu, Jeremias? A palavra do Senhor veio a Jeremias dizendo: você viu, Jeremias? Eu trouxe os Recabitas aqui para mostrar para você que ainda tem gente que zela pelas suas alianças. Eles acreditam em você, temem o meu nome, mas nem você, usando a minha palavra, fez eles quebrarem a aliança. Jeremias, há mais de 200 anos eles honram a palavra de um homem que eles não viram a imagem e nunca ouviram a voz. O meu povo, eu falo de manhã, antes do entardecer eles quebram a minha palavra. Eu quero gente como Recabitas perto de mim. Eu quero gente com aliança, porque vão honrar o que eu digo. E ele falou: diga agora a casa de Recabe. E Jeremias então, com lágrimas, entendeu a mensagem. Disse: atenção, casa de Recabe, assim diz o Senhor. O Senhor está dizendo para todos vocês que a partir de agora, porque vocês passaram no teste, Ele se encarrega para que nunca falte Recabita que esteja na presença dEle. Tem que aplaudir a Jesus muito forte, irmão. Meu Deus do céu, meu Deus. Vamos imaginar, irmão. Ah não, meu Deus do céu, se você sair daqui do mesmo jeito é muito ruim de serviço. Vamos imaginar agora que o pastor Micael dá um conselho. Igreja, vamos evitar. Ele dá um conselho aqui. Mas levanta-se um profeta, um homem que já foi muito usado por Deus, e profetiza algo contrário ao que o seu pastor falou. E aí, o que você vai fazer? Está fazendo conta, né? Os Recabitas não tinham dúvidas do que fazer. Por falar nisso, não, vamos imaginar uma outra situação. Se eu sair daqui, continua filmando, está filmando com a de trás, né? Eu vou um pouquinho para frente aqui, só para mexer com vocês um pouco. Segura. Pode, obrigado, pastor. Igreja, olha para mim. Imagine, hoje, quinta-feira, que amanhã seja um feriado. Só supondo. E o pastor Micael pega a palavra e diz: olha, gente, amanhã todo mundo aqui na igreja convida alguém que eu vou fazer um culto especial. Só sugerindo, tá, pastor? Muito bem. Mas aí, 3 horas da manhã, porque crente tem um negócio com 3 horas da manhã, né? 3 horas da manhã aparece um anjo no seu quarto. Um anjão grande, com a cabeça encostando no teto, as asas na parede, da cor dessa lâmpada. Fala o seu nome, fala: fulano, o Senhor me mandou aqui para lhe dizer, não saia de casa hoje. Isso, homem. E você sente que é um anjo de Deus. O Espírito testifica. É um anjo de quem? Não é demônio, não. É um anjo de Deus. E agora, irmão? Fala para falar, igreja. E agora?
Seu pastor está te esperando para o culto. Um anjo veio direto de Deus. Estou falando do profeta não. Para falar, não saia de casa hoje. E agora? Eu fui fazer uma pergunta dessa uma vez numa igreja. Um irmão lá atrás levantou a mão. Eu falei, pode falar, irmão? Ele falou, ô pastor, eu ligo para o meu pastor e conto para ele a visão, hein? Tem cara que é muito safo, né? Eu vou deixar ele decidir. Irmão, meu santo, projeta pra gente aqui Gálatas capítulo 1, verso 8. Ah não, é melhor responder com a Bíblia, né? Gálatas 1, 8. Olha o que diz aqui, irmãos. Na minha versão na RA, está assim, ainda, olha só. Mas ainda que nós, ou mesmo um anjo vindo da onde? Vos pregue evangelho que vá além. Não é evangelho que vá contra. Não é evangelho que vá além daquilo que vos tenho pregado, seja maldito. É o que significa anátema. Os recabitas não tinham esse versículo. Os recabitas não tinham isso aqui. Mas Paulo está dizendo, ainda que alguém da minha equipe, olha, meu Deus do céu, ainda que alguém da minha equipe, ou mesmo um anjo vindo do céu, pregue evangelho que passe daquilo que eu estou determinando aqui. Olha aqui, ó, seja maldito. Sabe qual é o problema, igreja? Nós estamos num período complicado, de uma anarquia gospel, onde o pastor Micael é o pastor aqui presidente, ele fala alguma coisa, mas você tem acesso a outros pastores pelo seu dispositivo móvel. Aí se o outro falar o contrário, fala aí, ó, tá vendo? Esse pastor aqui. Mas o que é isso? Comeu alguma coisa estragada? A gente precisa entender qual é a cadeia de hierarquia que eu vivo. Nada contra os outros, mas espera aí, eu sou daqui. Igreja do Altíssimo. Fala disso, o Altíssimo já chegou, viu? Ele está na área. Aí, olha só. Aí veja bem, irmão, como você consegue questionar o pastor da geografia sagrada do seu altar por causa da fala de alguém que tem muitos seguidores? A gente precisa diferenciar notoriedade de autoridade. Notoriedade é quem tem muito seguidor. Autoridade é quem Deus ungiu para cuidar de você. Ah não, se eu fosse você eu dava logo um glória a Deus aí. Por quê? Porque tem gente seguindo notórios, desprezando a autoridade legítima. Então, a palavra de Paulo à igreja da Galácia é essa. Essa palavra vale para a gente também? Sim ou não? E os recabitas nem tinham esse versículo. Eu vou contar para vocês, para terminar essa parte, que eu vou agora ir para a parte mais pesada. Mas eu estava lá em casa um dia, pastor, e aí chegou um irmão lá e disse assim, pastor, eu acho que meu tempo aqui acabou. Já ouviu isso, pastor? Cadê, pastor? Pastor, quem já ouviu alguém dizer, pastor, eu acho que meu tempo aqui acabou? Quem já ouviu isso? Irmão, eu rodo o Brasil, Rio Grande do Sul, Curitiba, Santa Catarina, vou no norte do Brasil, achei até o Acre, existe. Irmão, todo lugar, os crentes até dos lugares mais longínquos, usam a mesma expressão. Te amo tanto, mas sinto que meu tempo aqui acabou. Isso me deu uma curiosidade. Procurei essa frase na Bíblia, não tem. Como eles estão tão longe, não se comunicam, nem se conhecem e usam a mesma frase? Tem um demônio por trás disso. É o mesmo espírito de rebelião que começou. Quem está pegando? Primeiro que é mentira, quem ama quer ficar perto. Aí o cara chegou para mim, pastor, e disse assim, pastor, acho que meu tempo aqui acabou. Eu falei, como é isso, irmão? Ele falou, não, porque eu estava no monte orando, pastor. Estava abraçado num cupim. Esses crentes são muito engraçados, irmão. Eu acho muito legal crente. É muito legal. Eu não consigo entender crente triste. O céu já é nosso, o resto é lucro, irmão. Tem que ser um povo feliz também. Ele estava abraçado num cupim orando. E aí ele falou comigo, eu estava lá de boa, sozinho no monte, consagrando minha vida. Veio uma irmã sapateando, pastor, girando no manto. Levantou a poeira. Sapateou na minha direção e apontando para mim, ela disse, meu servo.
Te digo agora, o tempo onde você está acabou agora. E eu falei, e você acreditou nela? Pastor, mas foi Deus. Eu falei, cara, deixa eu te falar um negócio. Perdão, pastor. Tá gravando. Eu falei, eu vou falar o que eu falei, mas vocês me perdoam, eu sou um homem nobre, irmão. É só porque naquela hora a rebelião é um negócio tão do mal, esse negócio. Eu falei, irmão, manda essa irmã cagar no mato. Ele falou, não, pastor, não, você não entendeu. Manda ela abrir a moita e adubar aquela parada, rapaz. Como é que a gente vive junto um tempão, rapaz? A gente cria os nossos filhos juntos. Deus nos fez a gente se amar. O que eu fiz de errado contra ti? Nada. E se eu tivesse errado, o certo seria que você me perdoasse e eu também te perdoar, para a gente continuar junto. Nossa aliança tem que ser mais forte do que o que tenta nos separar. E aí depois de tudo isso, sem crise, sem nada, vem uma mulher irresponsável para dizer que o tempo seu comigo acabou, para você congregar numa igreja na próxima esquina. Se pelo menos você fosse enviado para outro continente, outro estado, mas congregar no bairro seguinte, para mandar cagar no mato, tranquilo. E aí ele falou, pastor, mas eu acho que era Deus mesmo. Eu falei, por quê? Ele falou, porque quando ela falava eu arrepiava. Irmão, eu fico possesso do Espírito Santo nessa hora. Eu falei, irmão, deixa eu te falar. Tem gente que escreve no quadro negro e se arrepia. Tem gente que morde o garfo e se arrepia. Você estava arrepiado que era a unha do capeta passando na sua costela. Porque a aliança não é emocional, a aliança é racional. Se eu conduzir minha aliança por arrepio, o dia que eu não arrepiar eu vou quebrar ela. Eu tenho que lembrar a palavra que eu dei, a mão que eu apertei, honrar isso até o fim da vida. Quem está comigo nessa aí, vamos aplaudir bem forte ao Senhor, irmão. Meu Deus. Fique de pé um pouquinho. Fique de pé um pouquinho. Isso. Vamos lá. Você está conseguindo enxergar o seu pastor? Então vamos lá. Vou fazer um negócio com vocês. Qual é o melhor pastor do mundo? Quem acha que é Jesus? Então vocês erraram, Jesus não é o melhor do mundo. É o melhor do universo e escolheu o melhor do mundo para cuidar de você. Então quando eu perguntar, qual é o melhor pastor do mundo? Você chapa, eu sei que vocês são nobres, mas agora tem que ser na barracada. Você vai chapar a mão no peito e vai dizer, o meu! Então vamos lá. Qual o melhor pastor do mundo? Como é o nome dele? Não ouvi. Onde ele está? Aponta na direção do seu pastor. Aponta para ele e diga assim, meu pastor, hoje eu aprendi que a tua voz, o teu conselho vale mais do que qualquer profecia e até a voz de um anjo. Porque nem o anjo, nem o profeta foi posto na condição de minha autoridade. Pode mandar. Bate palma ainda não. Aponta para ele e diz assim, pode mandar, porque a tua palavra é a voz de Deus para mim. Vamos aplaudir bem forte, vai. Quem entendeu? Por exemplo, eu estou profeta aqui, mas eu não sou o seu profeta. Qual é o problema que vejo, pastor? Alguém vem numa igreja e prega de uma forma incrível. Aí as pessoas ficam, olha aquele cara, e tu, meu irmão, eu só vim contribuir um pouquinho para você ficar mais forte aqui na sua geografia. Não confunda as coisas. Eu costumo dizer que o adultério é uma quebra de aliança. Quando um homem adultera ou uma mulher adultera, é quebra de aliança. E as desculpas do adultério. Pastor, esse marido meu é um porco. Olha aí, deixa a meia com cheiro de queijo parmesão pela sala fora. Tudo bem, irmã, ele é um porco, mas isso não tirou o seu adultério. Pastor, essa mulher minha fala pra caramba. O senhor não tem noção.
Ela fala dormindo para não perder tempo. Não, tudo bem, é verdade, ela fala muito. Isso só não te absteve do adultério. Oi, olha para mim. Nada justifica o adultério. Não se escolhem desculpas para poder dizer, fiz por causa disso. E por que falo isso dentro do contexto da aliança? Porque tem muita gente que não trai mulher e marido, mas comete um adultério ministerial, que é quando deixa de honrar o seu sacerdote para dar honra para o outro. Dia de culto aqui, vai atrás do outro que está pregando lá. Vem um pregador de fora, um cantor, dia de reunião aqui, você deixa o seu pastor e vai para lá, meu irmão. O pastor, estou falando isso de bobeira, porque esse povo não vai fazer isso nunca. Percebe-se pela auréola a santidade na cabeça do pessoal. Agora olha para mim. Minha esposa diz que eu sou o homem mais bonito do mundo até hoje. Irmão, eu sei que é um ato profético da parte dela. De vez em quando aparece alguém mais bonito. Mas por que isso? Porque o dia que ela tirar os olhos de mim e colocar no outro, o adultério começou. Querido, no ministério, não importa. Quando eu casei com ela tinha 24 anos. Hoje ela está só com 57, 56. É uma coroa bonitona, cara. Bonitona. Mas preste atenção, tem meninas mais bonitas que ela. O que eu quero dizer com isso é que possivelmente você vai encontrar no seu na sua trajetória um pastor que tem um dom que você admira, ou um mestre que ensina de uma forma diferente. Nunca compare com o seu, porque se eu olhar para outra moça comparando com a minha mulher, o adultério começou aqui dentro. O que Deus te deu é o pastor da sua aliança. Ah não, pelo amor de Deus, o pastor que Deus te deu é o sacerdote da sua aliança. Cadê os pastores? Se eu fosse você, eu tiraria 2 minutos, corria no pastor e falava, pastor, já era, o senhor não vai se livrar de mim nunca mais. Corre nele, fala isso e depois volta para o seu lugar. Só fica parado quem não tem pastor, tá? Não vai nele não, se você não tiver pastor, fica aí. Pastor Donizete. Amém, gente? Quem já falou com o seu pastor? Oi, vamos lá, gente, igreja linda. Vamos lá comigo, vamos ver se você está ligado. Dá um glória a Deus aí. Aleluia! Então fala aí comigo, vamos lá. Qual é o melhor pastor do mundo? Ele não vai acreditar. Vamos lá. Qual é o melhor pastor do mundo? Como é o nome? Onde está? Aponta para ele e diz, meu pastor, já era. Acabou. Nunca mais o Senhor vai conseguir se livrar de mim. Levanta a mão lá no alto. E eu vou orar para que você seja o recabita de Anápolis. Porque recabita sabe o seu lugar. Recabita não confunde autoridade. Recabita sabe quem é o seu líder. Recabita honra o líder mesmo de gerações passadas. Recabita não fica em dúvida mesmo que ele admire o profeta. Recabita não fica na dúvida mesmo que seja o próprio Deus falando. E olha que Deus pode testar a sua aliança, hein? Porque era Jeremias, não estava em pecado, era o próprio Deus falando pela boca de Jeremias, mas era um teste. E vai que Deus te testa. O nosso Deus, Ele honra a aliança. Ele abençoou os recabitas porque eles foram leais à aliança. Amém? Levanta a mão lá no alto. Deus, em nome de Jesus, faz do povo que está aqui os recabitas de Goiás.
de Anápolis e alguns são de outras cidades, mas que todos sejam, meu Deus, abençoados com as qualidades que havia nos recabitas. Em nome de Jesus, diga: eu sou o que mesmo? Mais alto então, diga: eu sou o que? 3 vezes bem alto, mas você tá falando. Tem gente que balanga o beijo e não sai som. Vamos lá. Eu sou. Segunda vez, vai. Mais alto. Recabita muda de igreja? Recabita deixa alguém falar mal da sua autoridade? Recabita confunde seu pastor com profeta? Pregador de fora? Meu Deus, rapaz. O povo pega rápido, hein? Se assente abrindo a sua Bíblia em Números no capítulo 16. Projeta pra gente aqui o Instagram. Pega o seu celular um pouquinho. Vamos fazer 2 coisas. Pastor, pode falar com o pessoal? É só para poder, porque às vezes tem alguma direção de não mexer no celular. Pega o seu celular um pouquinho. Bota na câmera frontal. Só um instantinho, eu pedi autorização aqui, tá, gente? E tire uma foto pegando alguém que está do seu lado. Deixa eu pegar uma foto com vocês. Dá um tchau aí. Ok. Tirou a foto? Agora bota na câmera traseira e projeta aqui o Instagram, por gentileza. Aponta para o QR Code aqui, segue e ative as notificações. Porque esse Instagram aqui, ó, é o Instagram de quem zela pela aliança. Pastor, se eu fosse você, eu passaria esse Instagram para toda a sua igreja. Por quê? Porque eu vou todos os dias ministrar algo para fortalecer o seu povo contigo. Todos os dias. Então já segue e ative as notificações. Pastor, se eu quer seguidor, só se for aliançado. Se você for uma praga de um rebelde, não precisa. Ok? Se for aliançado é importante. Tudo bem, gente? Agora, coloca outra imagem. Isso aqui é importante demais para o pastor. Olha, nós vamos estar fazendo um treinamento de 4 dias. Fiz agora, nesse mês. Nesse mês próximo a gente vai estar fazendo novamente. É um treinamento para líderes. Pastor, a sua liderança precisa aprender aliança. Olha que coisa. Esse treinamento é um treinamento de 4 dias, uma imersão de 6 horas. Para reunir uma igreja 6 horas, pode ser difícil. Mas a gente faz 1h30 de segunda até quinta-feira. A pessoa no conforto da sua casa pode estar fazendo o treinamento. Foi um sucesso passado. Muitas pessoas dos Estados Unidos, da Europa, da África e de todo o Brasil estiveram nesse projeto no mês passado. O próximo será do dia 18 a 21 de maio, tá certo? E eu gostaria muito, pastor, que você colocasse sua liderança. Por quê? O líder é o pior perigo que a gente tem na igreja. Eu vou explicar o porquê. Porque um líder que não tem um coração tratado, ele influencia. Ele pode influenciar para o bem ou para o mal. Nesse treinamento, eu vou ensinar meu liderança. A gente vai estar ensinando como você proteger o seu coração. Como você galgar os degraus do avivamento, do crescimento ministerial, sem precisar macular, manchar o seu caminho. Porque se alguém for fazer uma biografia sua e voltar lá atrás, ele vai achar o que vai? Marca ou mancha? Porque por onde eu passo eu quero deixar marcas. A marca dá orgulho, a mancha dá vergonha. E eu vou estar falando muita coisa, e como você conduzir um avivamento através da aliança. A inscrição para aqui no Instagram, no link da bio, você já pode inscrever, tá bom? Vai lá, inscreve, você já vai ganhar um livro. No ato da inscrição, você vai ter acesso a um livro completo. Não é livro de e-book, de inteligência artificial não, irmão. É livro que eu escrevi, livro que eu treino a liderança da igreja. Ele vai para você na íntegra em PDF, tá bom? Para você ter. E aí no dia a gente vai trabalhar em cima desse livro muita coisa boa. Tudo bem? Então bota a sua liderança lá. Números, capítulo de número 16. Vamos remer o tempo que os dias são maus. Números capítulo 16. Olha para isso, igreja. Pasme diante do que você vai ver. Olha aí, ó.
Corá, filho de Issar, filho de Coate, filho de Levi, tomou consigo a Datã e a Abirão, filhos de Eliabe, e a On, filho de Pelete, filhos de Ruben. Levantaram-se perante Moisés com 250 homens dos filhos de Israel, príncipes da congregação, eleitos por ela, varões de renome, e se ajuntaram contra Moisés e contra Arão, e lhes disseram: basta, pois que toda a congregação é santa, cada um deles é santo, o Senhor está no meio deles, porque pois vos exaltais sobre a congregação do Senhor. Verso 4, tendo ouvido isto, Moisés caiu sobre o seu rosto. O Espírito Santo, por favor, nos abençoe. Essa é a tua palavra, e eu peço, meu Deus, que sem exceção, mas eu oro de novo, todos sejam, meu Deus, sacudidos, abençoados pela tua palavra, em nome do Senhor Jesus. Diga amém. Primeiro eu quero dizer que a maioria das rebeliões começam com uma insatisfação. É um indivíduo que está infeliz com alguma coisa. Mas irmãos, inclusive em 1 Reis, no capítulo de número 1, a Bíblia diz que Adonias nunca havia sido contrariado. Pessoas que não sabem enfrentar a contrariedade é muito infantil. Quer ver? Vamos lá, gente. Quem gosta da cor branca? Preta, azul, amarelo, vermelha, verde, roxo, pink. Deixa eu baixar minha mão. Graças a Deus. Vamos lá. Ok? Ok. Vamos pintar a igreja da cor que todo mundo aqui gosta? Em algum momento, o que você quer ou gosta não vai prevalecer, e você tem que permanecer no corpo como se fosse a sua vontade, porque a contrariedade faz parte da vida. Por falar nisso, o evangelho é de contrariedade, é negar a própria vontade e fazer daquele que nos enviou. O evangelho é de tomar a cruz e negar a si mesmo, é contrariedade. Irmãos, eu não vou caminhar no evangelho fazendo a minha vontade. Esse evangelho aí não é o da Bíblia. O da Bíblia é o da contrariedade. E o que acontece? Corá, ele tinha um problema. Não concordar comigo não é um problema, pastor. Eu amo até quando as pessoas têm outra ideia, mas eu amo quando a pessoa fala comigo. O ruim é quando fala de mim. E aí, de vez em quando alguém chega e fala assim: pastor, eu não estou concordando com isso, me explica melhor. Primeira pergunta que eu faço: você falou com mais alguém? Não, pastor, só contigo. Eu pego na mão na hora. Falo: obrigado, campeão. Você foi homem de Deus. Obrigado, irmã. Você foi mulher de Deus. Por quê, pastor? Você está me dando a chance de eu me corrigir se eu estiver errado. Eu não sou infalível. Talvez você enxergou algo que eu não vi. Segundo ponto, você está me dando a chance de lhe explicar, e você não me expôs. Mas quando o cara fala: pastor, só falei com a minha mulher, com aquele irmãozinho que está saindo lá. Eu falei: pronto aí. Você não aguentou segurar a sua língua, como é que você vai garantir a do outro? Então o problema não é, rebelião não é quando eu não concordo. A rebelião não se dá quando eu não concordo, mas é quando eu compartilho minha infelicidade com outros. Sua infelicidade é para você tratar, não contamine os outros com ela. Corá tinha que procurar Moisés, mas ele preferiu chamar Datã, Abirão e On, reunião clandestina. Reunião clandestina é aquela reunião que o pastor não pode saber. Reunião clandestina é aquele churrasco, que o cara marca o churrasco, mas não é churrasco, é reunião da igreja. É reunião da igreja. Eles dão o nome de churrasco, e a reunião clandestina por quê? Porque eles vão pegando alvos do ataque para convencer através de duas coisas: sedução e encantamento. São ações de rebeldes. Pergunta lá: você chamou o pastor? Não chamei não, essa reunião só para gente, clandestina. Porque tratar de coisas da igreja sem o seu pastor saber, opa, tem um negócio aí. Só tem um tipo de reunião que você está liberado para fazer sem que o seu pastor saiba. É a reunião para tramar o aniversário dele surpresa. Agora, qualquer outra reunião que ele não pode saber, tem demônio no meio. Oi? Pela cara de vocês, você já foi chamado para um churrasco desse, né? Aí ele vai, chama Datã, Abirão e On e convence eles. Datã, Abirão e On ficam do lado de Corá e contra Moisés. O que esses homens tinham contra Moisés? Nada, irmão, absolutamente nada, porque Moisés libertou eles. Moisés não fez nada de errado para eles. Agora, mas eles ficaram do lado, porque quem ouve argumento quebra princípio. Todo rebelde tem argumento forte.
Eva foi ouvir o argumento da serpente. Os anjos que caíram ouviram o argumento de Satanás. E um monte de crente já saiu daqui porque ouviu o argumento de quem não presta. Você está pensando em alguém, né? Tá, eu vi pela expressão. Vamos lá, segura. Então, Datã, Abirão, ouviram o argumento de Corá. Ficaram do lado de Corá contra Moisés. Espera aí um pouquinho, olha para mim. Quem libertou esse povo do Egito? Corá ou Moisés? Deus usou quem para mandar as pragas? Corá ou Moisés? Quem que foi usado para abrir o mar vermelho? Corá ou Moisés? Deus falava cara a cara com Corá ou Moisés? Estou te provando, não importa o quanto seu pastor seja usado. Se você ouvir o rebelde, você abandona ele e vai atrás de quem não presta. Não dá para dar um glória a Deus, está apertando o rim, né? Aí, Datã, Abirão, junto com Corá, os 4 fizeram uma escalada, cresceram nessa escalada e agora agregaram 250, pastor, 250 líderes, abandonaram Moisés e ficaram do lado de Corá, porque participaram de reunião clandestina, trataram de assunto que Moisés pelas costas, e resultado, 250 homens de influência ficaram do lado de Corá, homens que foram libertos por Deus através de Moisés. Homens que estavam sendo alimentados por Deus através de Moisés e agora ficaram do lado de Corá, embora não tivessem nada contra Moisés. Olha que sério, irmãos. Aí agora o Corá vem falar, porque todo rebelde é covarde. Eu começo, você termina. Todo rebelde é? Porque só fala pelas costas. Quando ele chega a falar com o pastor é porque já fez um estrago na igreja. Aquela reunião depois do culto, que o pessoal chama de panela. Aí quando ele faz força, ele vem falar com Moisés. Ele não chegou para falar com Moisés com a educação do líder dele. Ele fala, Moisés, bom dia. Não. Ele começa a falar assim, basta! Irmão gritando com o líder, dedo na cara de Moisés. Basta, Moisés! Toda a congregação é santa, cada um deles é santo, o Senhor está no meio deles, e fica você e o Arão aí, ó, se exaltando sobre a congregação do Senhor. Muito macho agora, porque juntou um povo e acha que está bam, bam, bam. Mas é covarde, porque até juntar aquele povo ele não foi tratado. E não se deixa tratar. Moisés, quando ouviu aquilo, ele caiu sobre o rosto, porque ele sabia que Deus pune duramente um rebelde. Olha aqui, ó, segura. Em toda a Bíblia Deus perdoou o pecador. Em toda a Bíblia ele condena o rebelde. Pecador Deus perdoa, rebelde Deus condena. Porque todo rebelde lembra Deus da primeira rebelião no céu. Põe a mão na sua cabeça assim, ó. Vamos fazer uma batalha espiritual. Fala assim, Deus, em nome de Jesus, livra minha mente de tudo que eu ouvi nas reuniões clandestinas, conversa depois do culto, aquela irmã fofoqueira, aquele outro que não concorda. Deus, limpa minha mente em nome de Jesus. Amém? E eu não estou aqui para atacar você como ser humano, eu estou aqui para proteger a noiva, a igreja. E se você é a pessoa que é agente disso, é só se arrepender, meu santo. Senão você vai ver o final. Aí, quando ele faz isso, Moisés ora, ele cai com o rosto em terra e disse, Corá, Deus quer uma reunião com nós dois no tabernáculo amanhã nesse horário. Em 24 horas nós temos que estar lá, porque ele marcou a reunião. E Moisés vai embora triste, porque não importa o quanto o pastor seja maduro, toda rebelião entristece o sacerdote. A gente não faz planos para o povo dividir, a gente faz plano de avivamento. E a forma mais covarde do diabo se meter no nosso meio não é a outra igreja lá de fora, não é os terreiros, é alguém do nosso meio que come a mesa conosco, nos traindo. Porque o inimigo não decepciona a gente, ele já é o inimigo. A decepção vem de quem a gente não espera. Meu Deus, a carinha de vocês, irmãos, vocês estão pensando em alguém. Aí, olha bem, no outro dia Moisés, diga uma palavra, anarquia. Anarquia é um regime de rejeição à autoridade. Surgiu na França com a ideia de rejeitar. Quando chegou na Itália já era com a ideia de eliminar. E hoje nós vivemos uma anarquia gospel, onde todo dia tem um pastor rebelde
que rachou a igreja, abriu o ministério, resultado de racha, e para não ficar mal, ele vai para a internet para falar para você que você não serve a homem, você serve a Deus. Espera aí, mas eu acho que está em Josué capítulo 1, verso 1, Deus falando assim: Josué, filho de Num, servo de Moisés. Josué servia Moisés, Eliseu servia Elias. Paulo disse: Onesíforo me prestou muitos serviços em Éfeso. Então o serviço, a autoridade está por toda a Bíblia. Esse é um argumento, entre aspas, bonito, mas que quebra a hierarquia que Deus instituiu na igreja. Servir nossa autoridade é honroso. É honroso. E esse argumento vem sendo massificado para a gente interromper uma cadeia hierárquica. E quem faz isso está fugindo do treinamento para ir para o céu, porque o céu é hierárquico, o inferno não. O céu tem serafim, querubim, arcanjo, anjo. A última postagem minha no Instagram foi isso aí: serafim, querubim, arcanjo, anjo. No inferno não, no inferno tem o pessoal pinta um trono com uma bicho lá com garfo 3 dentes, não tem nada disso, irmão. Inferno é todo mundo geral sofrendo, não tem cadeia hierárquica. Quem quer ir para o inferno rejeita a autoridade aqui que você vai para lá. Quem quer honrar, entender a cadeia, a hierarquia nasceu no céu. Fugir disso aí contra a vontade de Deus. Não, tá, vamos lá. No outro dia Moisés está lá no tabernáculo e o Corá não veio. Ah tá, sim, aí anarquia é uma rejeição à autoridade. E hoje nós temos aí um monte de gente rejeitando a autoridade, irmão. Deus falou comigo, Deus fala comigo no secreto, é Ele que fala comigo, eu quero servir a Deus, não quero servir a homem. E aí fica assim um discurso antibíblico, mas com uma ideia evangélica. Calma aí, cuidado com os sofismas, com as meias verdades. Que aí, ó, vai, me ajuda, faz a conta aí. Meia verdade é o quê? Mentira. Meia verdade é mentira. Oi? Duas é mentira. O nome dos os sofistas era uma linha de filósofo que Paulo cita. Eles trabalhavam sempre com verdade misturada com mentira, mentira misturada com verdade. Então eles ganhavam crédito falando a verdade e colocavam mentira para o povo. E essa é uma linha de filósofo chamado sofista. Daí veio o sofisma, que é gente que fala mentira com a ideia do que é certo. Meu Deus do céu. Vai, segura. Moisés estava na tenda, no tabernáculo, e o Corá não veio. Falou: já deu a hora e o cara não veio, chama ele lá, mandou um mensageiro. E o Corá disse: eu não vou, nós não vamos. Moisés não manda na gente. É aquela pessoa que o pastor marca a reunião e o cara não vem. Mas não vem. Não, hoje eu não venho não, tem uma série nova de dorama. Misericórdia, irmão, misericórdia. Aí o Moisés teve que se deslocar e ir até lá, irmãos. Ele vai até perto de Corá, e quando chega lá, Datã e Abirão tinham armado as suas tendas perto da de Corá, porque tem gente que não é rebelde, mas gosta de andar com quem não presta. Culto uma bênção, parece que o céu encostou na igreja. Aí a pessoa fala assim: quero só ver o que o fulano vai falar do culto de hoje. Aí vai lá para a rodinha para poder ouvir, respira meio pulmão para não perder nada. Para com isso, cara, basta para você a palavra do altar. Você vai contaminar a palavra do altar com a língua rachada da serpente ali fora? Moisés foi até lá, Datã e Abirão estavam do lado de Corá. E a fala de Moisés, olha aqui, ó, meus pés, ó. Moisés chegou e disse assim, ó, eu vou tirar o microfone de propósito só um pouquinho, tá? Afastem-se da tenda de Corá. É um versículo gritado, não tinha parede, muita massa humana, isso absorve som, um local amplo, e ele teve que gritar: ei, afastem-se agora da tenda de Corá. O líder está mandando, o líder está apontando isso. O pessoal começa a afastar, mas o Datã e o Abirão continuam juntos. Porque tem gente que não obedece à autoridade. Não obedece. Aí, resultado, Moisés fala: ei, gente, ajuda aí, ó, ajuda para afastar. Deus quer cuidar aqui de uma situação. E aí o pessoal vai afastando, o pessoal ajuda. Em dado momento Moisés fala: ok,
Podem parar. O pessoal para. No meio de um grande círculo estava Corá, com 2 tendas, a de Datã e Abirão. E agora Moisés não cita o nome de Datã e Abirão, ele fala com Corá. Olha bem, porque Deus mandou Moisés tratar com Corá. Irmão, sai de perto do rebelde, porque Deus vai tratar com ele. E Moisés diz assim, versículos gritados: Corá, se você morrer, como morre qualquer homem mortal, é porque de fato eu não sou um homem de Deus. Mas se acontecer alguma coisa inaudita, e a terra embaixo de teus pés abrirem agora, lhe engolir vivo e lhe sepultar agora, é porque então o Senhor é comigo. Moisés acabou de falar, irmão, ele nem orou, ele só olhou para o alto e ó. Meu Deus, irmão, a terra abriu, mas foi uma cratera tão grande que não deu tempo para fuga. Aquele som grave, queda livre, muito grande, pastor. Queda livre, o grito das famílias apavorou a nação. Uma lasca de pedra e terra soltou. Os utensílios caindo, pensa na bagunça. O vácuo, poeira levantando, o tecido levantando, caiu lá. Mas olha aqui meus pés, ó. Não é ponta solta não. Moisés disse: afastem-se da tenda de... E eu estou ecoando a voz de Moisés dizendo: afaste-se da vida do rebelde. Pastor, mas tem que ter misericórdia. Deixa o seu líder tratar. Saia de perto. Mas vai ficar com raiva de mim. É melhor ela do que Deus. É melhor. Moisés falou: ok, podem parar. Todos, o que eu disse? Todos que obedeceram a distância que Moisés colocou, os limites, ninguém caiu no buraco. Quem determinou a distância foi Moisés. Quem abriu a cratera foi? Quem determinou a distância segura? E quem abriu a cratera? Estou provando para você na Bíblia que Deus respeita o limite que seu pastor coloca. Se ele é seu pastor, Deus colocou. E na ética pastoral, pastor Micael, é assim, ó. A gente acaba sabendo de muita coisa, não é verdade? E a gente não vem para o altar para poder falar do que é conversado com a gente em particular, irmão. É ética. Tem gente que abriu comigo coisas, depois saiu da igreja, fala mal de mim, e eu posso destruir essas famílias com a informação que eu sei. Posso acabar com os casamentos. Mas eu não faço, porque quando confiou em mim, a gente estava sozinho, só eu sei. E eu não vou me rebaixar quebrando a ética porque ele errou. Vou me manter fiel. Mas, sabedor de muita coisa, em algum momento a gente quer livrar alguém. Não posso falar o que é. Mas aí, qual pastor que nunca fez isso? É normal. Irmã, tem como você se afastar um pouquinho daquela irmã? Querido, tem como você se afastar um pouquinho daquele irmão ali? Por quê, pastor? É porque vai morrer, burro. Puxa vida, o pastor está te dando livramento, cara. Ele não pode falar o que é. Se falou para afastar, afasta logo, porque uma cratera vai abrir e você vai ficar livre se você obedecer. Quem está comigo aí? Então, irmão, oh meu Deus. Aí, o pessoal que está aqui, ó, não sabia que a cratera ia parar. Naturalmente recuam e começam a correr. Isso aconteceu, 3 milhões de pessoas correndo. Irmão, pensa no caos no deserto. Mulher perdendo filho, marido perdendo mulher, gritaria, pisotear de gente. E os 250 homens que estavam com Corá? Está aí na sua Bíblia, sabe o que eles disseram? Vamos nos misturar no meio do povo, para que a terra não abra a boca e nos engula também, porque quem anda com rebelde sabe lá no fundo que está errado. Ele falou, vamos misturar, porque se Deus puniu assim, a gente estava junto. Eles começam a correr no meio dos crentes. E o povo correndo, aquela bagunça, de repente veio um raio do céu, pastor. Quem é que vai parar para ver raio? O céu estava azul, aberto, e um raio vindo. Quem parar para ver raio morre, pisoteado. Só entrando no texto, eles estavam correndo, 20 raios, 50 raios, e os raios vindo, e o povo correndo. Quando a poeira baixou, eles foram procurar os perdidos. E para o susto de Israel, os raios tinham acertado a testa dos 250 homens que estavam com Corá. Porque Deus nunca erra o aliançado, Ele sempre acerta o rebelde.
se você é um aliançado, a bênção do céu vai lhe alcançar sempre. Se é rebelde, nasceu o ditado que o raio parta. Agora veja bem, o ordinário do Corá, oh meu Deus, o ordinário do Corá, ele estava, irmão, o ordinário do Corá, ele estava promovendo a anarquia, e ele mandou confeccionar 250 incensários e encheu de óleo, e esses homens estavam com óleo. Quando o fogo ou o raio veio de Deus, esse óleo derramou. Era fácil achar um rebelde, achava uma fogueira, tem um rebelde queimando. Olha Deus punindo. E agora, eles eram homens de influência, então naturalmente a mulher, quando achava o marido torrando, ela ia procurar o Moisés. Moisés, meu marido morreu e a culpa é sua. Quando apontava Moisés, morria. Eu falei, que coisa estranha. Aí vinha outro, Moisés, meu irmão morreu ali, ó, e a culpa é sua. O joelho dobrava, o coração parava de funcionar, o coração fulminado. Mas eu falei, coisa estranha. Arão é aquele cara lento, né? Hein? Eu tenho desespero com gente devagar, irmão. Oh, meu Deus do céu. Aí o Arão vem, hein? Aí ele fala, Arão, corre, Arão, começou uma praga, vai morrer todo mundo. Arão, aonde? Moisés correu e foi ligeiro, e porque Moisés foi rápido, morreram só 14.700 pessoas. Se dependesse de Arão, está todo mundo morto e ele e Moisés com a mão no peito. Ei, agora presta atenção. Deus disse, Moisés, por causa de Corá, um rebelde, ele levou 3 com ele, 250 e matou 14.700. Se não fosse a tua expiação, morreria mais gente. Olha o mal que um rebelde faz. Rebelde nunca vai levar você para o caminho do bem. Ele está no caminho de Satanás, ele está sendo uma cópia do adversário. Irmão, você tem que repudiar a rebelião com todas as suas forças. Quem está entendendo isso aí? A gente tem 10 minutos, vamos correr aqui agora. Projeta para a gente aqui o Salmo 84, por gentileza. Salmo 84. Quão amáveis são os teus tabernáculos, Senhor dos exércitos. A minha alma suspira e desfalece pelos atos do Senhor. Meu coração e minha carne exultam pelo Deus vivo. O pardal encontrou casa, andorinha ninho para si. Eu encontrei os teus altares, Senhor dos exércitos, Rei meu e Deus meu. Bem-aventurados que habitam em tua casa, louvam-te perpetuamente. Ok? Olha aí, ó. No título da sua Bíblia, se você tiver RA, você vai achar assim, Salmo para os filhos de Corá. O título é grande, mas está ali, Salmo para os filhos de Corá, o Salmo dos filhos de Corá. Quando eu li esse título, pastor Micael, pastor Ariane, eu parei. Falei, meu Deus, meu Windows deu tela azul. Falei, cara, como isso? Porque o Salmo foi escrito muito posterior ao acontecimento de Números 16. Será que esses filhos de Corá são filhos daquele rebelde? Aí eu comecei a pesquisar, demorei 2 semanas pesquisando. Abri uma investigação CSI e comecei a pesquisar, irmãos, e descobri que sim, os autores do Salmo 84 são filhos daquele rebelde. E mais que isso, 11 salmos, eles são autores de 11 salmos, lindos. Eu falei, Deus do céu, Pai, por favor, me mostra na Bíblia isso, para que ninguém fique com dúvida. E Deus me mostrou na Bíblia, irmão, quem quer saber? Projeta pra gente aí, Números 26, verso 9. Ah não, agora é para poder quebrar tudo mesmo. Número 26, 9, irmão, meu Deus, você sai daqui do mesmo jeito, aí como é que faz então? Os filhos de Eliabe, como é o nome do homem? Eliabe tinha 3 filhos, Nemuel, Datã e Abirão. Você está lembrando de Datã e Abirão, lembra? Um de um lado, outro do outro, da tenda do rebelde. Bom, então Nemuel tinha 3 filhos, Nemuel, Datã e Abirão. Peraí, o Nemuel estava onde na rebelião? Longe dos próprios irmãos que estavam se rebelando. Nemuel não morreu. Isso eu quero dizer, não importa o quanto rebelde seja chegado o seu, afaste-se dessa pessoa. Ainda que seja da família, não se envolva com rebelião. E eu vou mais longe, segura. Estes Datã e Abirão são os que foram eleitos pela congregação, os quais moveram a contenda contra, comigo irmão, e contra Moisés e contra Arão, aonde? Nem tinha o WhatsApp, os caras já usavam grupo. Olha aí como é que é. Irmãos, hoje a primeira coisa que um rebelde faz é quando ele está infeliz, ele abre um grupo e coloca você nele. E o bobão fica. E aí, nesse grupo que ele dá nome de santidade, os intercessores.
Os Intocáveis. Então, calma, estou brincando. Aí bota lá um nome bonito, mas na verdade é para questionar, é para falar da roupa da irmã, é para discordar, é para botar nota na pregação do pastor. Teve um cara que botou nota na pregação do pastor. Eu falei, cara, você acabou de reprovar o Espírito Santo. Credo, pastor. Foi, pois é, ué. E quem usou o pastor foi o Espírito Santo. Você está botando nota na pregação? Pega o seu celular e sai do grupo agora. Sai do grupo. E tem gente que já saiu da igreja e você ainda está no grupo da pessoa que saiu. Porque o Satanás, quando caiu, com a cauda dele arrastou a terça parte. Hoje a cauda é digital, é o grupo do WhatsApp. Aí moveram a contenda contra Moisés e contra Arão no grupo de Corá. Quando moveram a contenda contra Peraí, eu procurei na Bíblia, Corá, Datã e Abirão nunca falaram mal do Senhor, eles só falaram mal de Moisés e Arão. E o texto diz que, falando das autoridades, a contenda é contra o próprio Deus. Tudo o que você fala contra a sua autoridade, você está fazendo uma contramão da vontade do Senhor. Quem está comigo aí, pelo amor de Deus? Verso de número 10, meu Deus do céu. Quando a terra abriu a boca, essa é a história de Corá e Abirão e Datã e Abirão. Quando a terra abriu a boca e os tragou porque a punição era para o Corá, gente. A punição era dele. Quem estava com ele desceu para a cratera junto. Sai de perto do rebelde, porque quando Deus for tratar vai sobrar para você. E aí, quando a terra abriu a boca, estragou com Corá, morrendo aquele o que, gente? Irmão, sai do grupo agora. Pega o celular, não fica com vergonha não, e sai do grupo. Você não sabia dessas coisas, estou te revelando agora. Sai do grupo. O proprietário do grupo vai te ligar. O que aconteceu, irmão? Saiu do grupo? Aí você vai falar com ele, ouvi dizer que vai morrer todo mundo, e manda esse versículo para ele. Quando o fogo consumiu os 250 homens, e serviu de advertência. Agora lê para mim o verso 11, gente. Mais alto, mais alto. Igreja, pelo amor de Deus. Olha que clareza na Bíblia, irmão. Olha aí, os filhos de Corá escreveram 11 salmos porque eles não morreram. Aí eu perguntei, Deus, como é? As famílias não caíram? Moisés não sabia que havia uma discussão dentro da tenda de Corá. Ele está gritando aqui, afastem-se da tenda de Corá agora. Capítulo 16 de Números. Mas dentro da tenda os filhos de Corá estavam falando, papai, o Senhor é a autoridade sobre a nossa casa, mas hierarquicamente Moisés é a autoridade sobre a nação. Nós temos que obedecer Moisés, pai. Não, vocês vão ficar aqui. Moisés está a saber, está dizendo lá, ei, afastem-se agora, o tempo está acabando, afastem-se da tenda de Corá. E eles estão falando, papai, o Senhor é a autoridade sobre a nossa casa, nós não queremos desonrar o Senhor. Mas Deus usou Moisés para libertar a gente. Passamos pelo Mar Vermelho agora, com as paredes congeladas, num grande corredor. Deus tem mostrado por prodígios, sinais, maravilhas. Pai, hierarquicamente isso está errado, pai. Não, eu vou continuar, tem gente comigo e tudo. E Moisés então dá o ultimato. Atenção, gente, o tempo está acabando, é agora, decidam-se, afastem-se da tenda de Corá. Aí é dramático, aí é de chorar, porque os filhos de Corá se afastam do próprio pai para ouvir a autoridade legítima. Meu Deus, pastor, é muito forte essa cena. E o pai falando, volta aqui. Moisés sem saber, afastem-se agora. E eles ouvem Moisés. Eles se afastam até ouvir assim, ok, podem parar agora. Quando eles param, Moisés dá o sinal. Esses meninos viram o próprio pai descendo a sepultura pela ira de Deus. Choraram. E Deus aprovou tanto a atitude deles, que entregou 11 salmos, para a gente entender que Deus sempre aprova quem anda com autoridade legítima. Fique de pé. Meu Deus do céu, meu Deus do céu. Você entendeu, irmão? Está certinho no nosso horário. Mas deixa eu te falar. Meu santo. Pastor, chega aqui um pouquinho. Pastora, chega aqui também. Deixa eu colocar aqui. Pode subir aqui um pouquinho? Não confunda a sua autoridade. Na igreja do Altíssimo, a autoridade está aqui, ó. Ponto, acabou. Amém?
Chega aqui um pouquinho. Então, não confunda. Vocês têm quantos pastores auxiliares, pastor? Aqui na sede. Me ajuda aí, irmãos. Aqui na sede. Uns 20, pastor. Me ajuda aí. Enquanto ele conta, quantas igrejas ao todo? 52 igrejas. 52 igrejas e quantos pastores? Aqui na igreja, porque aqui na igreja sede nós temos um pouco e fora as E congregações. fora outros. Bom, tem algumas dezenas então. 8 pastores aqui na igreja. 8 pastores aqui, mais 52 igrejas. E Deus lhe entregou por um legado, né, através de seu pai, porque hoje perguntaram lá, e entregou. Pastor, o senhor é autoridade. Não adianta. Se eu chego para congregar na igreja do Altíssimo e tenho formações acadêmicas e tenho dons espirituais de levita, vou orando e vou levitando, nada de dom, talento, nada que eu saiba fazer me coloca acima da sua autoridade. Aí, vamos lá. Eu sou um pastor auxiliar. Só dando um exemplo. Eu sou um pastor auxiliar, estou aqui auxiliando. Em algum momento eu empresto minha cabeça para o diabo. Está amarrado, eu nunca fui rebelde, mas eu estou imitando você. Pode repreender, viu? Em algum momento eu empresto minha cabeça para o diabo e começo a apontar uma direção contrária do meu pastor. Você tem que ser como os filhos de Corá, entender a hierarquia. E que se alguém que é liderado abaixo da minha autoridade máxima apontou uma direção contrária, eu tenho que saber que lado que eu fico. Está todo mundo comigo? É porque vocês pararam para fazer conta de novo? Quem entendeu? Então, com essas duas ministrações, eu quero encerrar agora, dizendo: recabita, não tem confusão. O conselho da autoridade vale mais que a voz de um anjo. Nenhuma profecia fica acima da aliança. E com essa palavra eu digo: sai do grupo. Sai do grupo. Eu fui ministrar isso quando eu acabei lá em Brasília. Uma menina falou assim: pastor, misericórdia, eu estava em 4 grupos. Eu falei: irmã, o que é isso? Falou: pastor, meu Deus. Eu falei: você saiu? Eu saí dos 4 e mandei o versículo. E um dos grupos se chamava A Panela. Olha a unção de óleo de peroba, cara de pau, cara. Mas a gente está brincando aqui sim, mas é para você entender a importância disso, amados. Só Deus sabe o que o Espírito Santo destruiu dentro de nós aqui hoje. As sementes do mal, algumas investidas do adversário, algumas sementes que às vezes me colocavam em interrogação: irmão, meu pastor, vamos lá, faz um teste. Quem levantou seu pastor? Oi, de novo, quem levantou seu pastor? E quem levantou o rebelde? Seu pastor ainda errado, quem levantou ele foi Deus. Ele vai tratar, mas com rebelde Deus não tem conversa. Ele não tem conversa, você está entendendo? Então eu quero orar agora para que você seja como os recabitas e como os filhos de Corá. Pessoas que sabem se posicionar na aliança. Quem quer mais? Compre os livros e leiam. Se é líder, inscreva nesse treinamento. Vale a pena. Santo Deus, muito obrigado. Que tempo maravilhoso aqui. Obrigado pela vida do pastor Micael, pela vida da pastora Ariane. Eu peço que o Senhor abençoe toda a igreja do Altíssimo. Cada unidade dessa igreja, todos os líderes, todos os pastores, todos os departamentos de toda essa organização que o Senhor levantou. Meu Deus, livra-nos da rebelião. Que o Senhor nos abençoe com gente fiel e leal. E que teu nome seja bendito. Que hoje aqui, decisões sagradas sejam tomadas para a tua glória, no nome do Senhor Jesus. Vamos aplaudir bem forte ao Senhor. Glória a Jesus. Quem deseja que o pastor André volte mais vezes aqui conosco? Glória a Deus, maravilha. Obrigado, pastor, obrigado, gratidão. Esse livro, O Código da Aliança, eu li ele, emprestei ele para alguém, nem sei onde foi parar, vou ler de novo. Glória a Deus. Meu bem, pega aqui por favor, porque senão tem um filho de Corá, não, né? Tem um Corá que vai pegar aí. Tá lá? Tá. Irmãos, eu fui muito abençoado. Pastor, e qual é a proposta do Senhor em trazer o pastor André? Para nos alinhar.
para nos ajustar para o que Deus deseja fazer no nosso meio. Queridos, uma coisa é eu estar aqui pregando, falando sobre. Às vezes nós precisamos, como diz um amigo meu, terceirizar. Principalmente esses assuntos que são muito delicados. E tudo isso que ele pregou, que ele falou aqui, não está num gibi, está na palavra de Deus. É Bíblia. Como existem pessoas que, isso aqui na Bíblia eu gosto, isso aqui eu não. Irmão, a Bíblia, toda ela é divinamente inspirada por Deus. Ponto final. Ponto final. Ah, mas isso era no tempo da lei. Irmãos, um dia Deus matou Ananias e Safira porque mentiram no Novo Testamento, viu? Mentiram para o pastor, mentiram para o pastor da igreja. Eu sou pastor do Ministério do Autismo, mas sou pastor de pastores. Irmãos, eu quero só falar isso aqui, nós vamos orar para encerrar. Escute bem, deixa eu falar isso aqui com você. O que chega de pastor em mim chorando, o que chega de pastor em mim em crise, pastor Micael, não dou conta, pastor, eu quero entregar a igreja, pastor, é um povo rebelde, e eu vou falar, a maioria são lideranças. É gente que lidera, gente que a gente acredita, aposta, colocamos um cargo, damos uma posição, colocamos essa pessoa num pedestal, pensando que vão nos ajudar. A Bíblia diz, para que eles não façam gemendo, mas que eles façam com prazer, com alegria. Eu quero que você olhe para essa pessoa que está ao seu lado e diga para ela assim, ó, pastor também tem alma. Eu estou falando do pastor, agora eu vou falar outra pessoa que vocês precisam valorizar, honrar e respeitar, a esposa do pastor. Olha para essa pessoa que está ao seu lado e diga assim, ó, a esposa do pastor também tem alma. Pastores chegam em mim chorando. Aí tem horas que eu entro em crise e falo, Jesus, para quem que eu vou chorar, Jesus? Eu tenho alguns pastores que são amigos, que eu abro o coração. Eu pedi o pastor Donizete para buscar o pastor André Rezende. Eu falei, eu não quero nem conversar com ele antes da palavra, para ninguém dizer assim, o pastor Micael conversou, já falou. Não, nós nem nos encontramos. Agora, depois do culto, nós vamos ter um momento. Mas Deus falou conosco aqui nessa noite. E quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito Santo, através da sua palavra, está dizendo à igreja do Senhor Jesus. Vamos aplaudir ao Senhor. Essa palavra vai estar disponível nas nossas mídias sociais. Eu queria que você enviasse para os rebeldes. Tá bom? Para os grupos. Envia lá e fala, irmão, escuta isso aí. E sai do grupo. Amém? Mas pastor André não é só sobre esse assunto que ele fala, muitos outros assuntos sobre liderança, e eu creio que Deus vai nos proporcionar para trazermos pastor André novamente aqui outras vezes, para ele ser bênção nas nossas vidas como foi hoje. Amém? Estenda as suas mãos. Pai, nós te damos graças. Obrigado, Senhor, por essa noite. Leva o teu povo em paz para os seus lares, guardando, protegendo, livrando-os, em nome do Senhor Jesus. Que o grande amor do nosso Deus Pai, que a graça e as misericórdias do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão e as doces consolações do Santo e Doce Espírito sejam com todos, não somente hoje, mas para todos sempre. Todos digam amém. Lá atrás tem os materiais do pastor André, passe lá em nome de Jesus. Que Deus abençoe você, vão na bênção, vão na paz. E eu quero que vocês comentem nas redes sociais sobre essa noite, se marcou a sua vida, se abençoou a sua vida e seu ministério. Deus te abençoe.